Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais uma semana começando, a última semana do ano de 2025. Detalhe para nós, né? A última segunda-feira do ano de 2025. E é nesse sentido que nós vamos orar agora, falar com o Papai do Céu. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai. Podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Deus, obrigado pela noite de sono, obrigado, ó Deus, pela tua proteção, pelo seu livramento, pela sua direção, obrigado pela sua misericórdia que renova-se a cada manhã e é a causa de nós não sermos consumidos, ó Deus. Abençoa-nos com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Seja repreendido, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de prostituição, todo espírito, ó Pai, de contenda, de inveja, seja repreendido em nome de Jesus do nosso meio, Pai. Amém? E graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nessa manhã, queridos. Bom, o que é que eu quero trazer para nós nesta manhã, no nosso bate-papo diário, né? Eu quero ler aqui com vocês um texto da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim o texto: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Amém? O tema do nosso bate-papo hoje, da nossa reflexão, do nosso devocional diário é resolvendo o passado. Então quer dizer para você que certamente você tem refletido como foi esse ano, né? E o que precisa resolver antes do ano novo. Decisões que você ainda precisa tomar para entrar o ano novo com a mente renovada, coração aliviado e tendo a certeza de que não cometerá os mesmos erros que cometeu no ano passado, esse ano que está findando, né? E para começar bem o ano novo, você precisa resolver o velho, ok? Se começar o ano novo com os problemas velhos, com os mesmos problemas que ficaram no ano velho, parece que você não renovou nada. Ou seja, tudo vai continuar como sempre. Então essa reflexão ela é importante por nos três, né, níveis da vida: espiritual, emocional e material. Espiritual, teu relacionamento com Deus. Emocional, teu relacionamento com o próximo. E o material é a tua prosperidade, como a Bíblia nos ensina: se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então, se houver equilíbrio entre essas três coisas, você consegue estar sempre bem e disposto para prosseguir. Resolvendo o passado. Bom, muitas das vezes as pessoas falam, né? Você está pronto para o novo? Você está pronto para renovar, para estar apto para o novo que está surgindo, que está chegando? Estamos preparados para isso? Então vamos resolver e refletir em algumas situações aqui hoje. Essa parte da renovação para o ano novo. Primeira situação que eu quero trazer para vocês aqui é avaliar. O que é que você alcançou em 2025? Quais foram os objetivos alcançados? Eu gosto do texto ali de Malaquias 3:21 que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A primeira coisa que precisamos fazer é uma autoavaliação de como estamos
de forma tranquila, sem muitas cobranças. Como é que você está? Mas isso tem que ser a sua sinceridade de coração. Como é que você está hoje? Então, nessa avaliação, devemos focar no que alcançamos. Alcançamos bênçãos recebidas de Deus? Alcançamos vitórias que conseguimos, que conquistamos? Os resultados, quais resultados foram alcançados em 2025? Quais foram as conquistas realizadas? Ou você ficou só em projetos? Só em projetos. Tem pessoas que vivem de projetos. Não materializa nada. Só vive de projeto. O projeto não deu certo em 2025, agora vamos fazer um novo projeto para 2026. E vem fazendo projeto ao longo dos anos. Mas não faz essa avaliação. Então, quando focamos no que foi realizado, tomamos ânimos para prosseguir. Se olharmos somente para o que faltou, ficamos desmotivados. O que faltou é aquilo que nós não alcançamos. Se olharmos para aquilo que não alcançamos, nós ficamos desmotivados. E a partir de então, podemos olhar para o que ainda precisamos fazer. Então, quando nós alcançamos alguma coisa, vamos olhar para o que faltou fazer. Faltamos alcançar. Só que com mais forças para prosseguir, porque nós alcançamos pouca coisa. Então a força investida não foi suficiente para alcançar com êxito a plenitude do projeto. Então precisa mais força. Então faça a avaliação desse ano que está passando, que está findando. Então, e outra coisa, avalie você precisa avaliar o que você alcançou também. Poderia ter uma melhorada. Então o primeiro ponto aqui é a avaliação. Segundo ponto, listar o que ainda você pode fazer. Tem um texto de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1, que diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ponha em ordem a tua casa. Listar o que ainda pode fazer. O que ainda você pode fazer. Então a segunda coisa a fazer é uma lista do que precisa ser feito para filtrar o que ainda pode ser realizado. E o que pode ficar para depois, ou aquilo que não tem mais necessidade. Então, nessa lista, é importante citar o seguinte. Primeiro, dívidas. Dívidas que tem que pagar. Promessas que deve cumprir, que você não cumpriu ainda. Votos, seja com Deus, seja com o próximo, seja com você mesmo. Tem pessoas que fazem voto para si e não cumprem. Imagina para Deus. Eu vou fazer esse ano isso, isso e isso. Não faz nada. Eu vou me empenhar, não faz. E tarefas a realizar. Tarefas exigem esforço, ação dinâmica, fé. E o último ponto dessa lista são as prioridades, ou coisas mais importantes. Não substituir coisas importantes por coisas supérfluas, que você pode fazer depois. As batalhas maiores suplantam as batalhas menores. Ou seja, ter um projeto e um propósito é essencial. Qual é esse teu propósito pessoal? Qual é o propósito que você tem? Então, fazer uma lista ajuda a criar o foco do que deve ser feito. Muitas vezes não chegamos a lugar algum porque não estabelecemos metas. Não são metas de teoria. Essa lista precisa estar bem acessível
aquilo que você realmente precisa fazer. E tem que estar sempre atualizada. Chega de teoria. Chega de teoria, vamos para a prática. O soldado treina para a batalha. O soldado, enquanto está em paz, ele está treinando. Porque quando ele chega na batalha, ele não tem mais tempo de treinamento. Ele tem que executar aquilo que ele treinou. Então, essa lista precisa estar bem acessível e sempre ser atualizada, marcando o que foi feito. Ou seja, isso motiva a pessoa quando percebe que já realizou muitas coisas. Muitas coisas. Eu tenho N projetos. Eu tenho projetos até quando eu tiver com 80 anos de idade. E cada ano é uma etapa desse projeto. Então, faça uma lista daquilo que você precisa fazer para não se perder no dia a dia e não criar projetos sem antes conseguir alcançar o outro. Não crie projetos com o ventilador ligado e esse vento jogue para longe esses projetos e caia no teu esquecimento. Leve um projeto até o fim. Persistência. Amém? Terceiro ponto aqui que eu quero trazer é limpar o que não servirá. Lucas capítulo 15, versículo 8 diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Aqui fala de limpeza para encontrar o que perdeu. Então essa próxima atividade é limpar o que não servirá. Essa mulher limpou a casa para jogar a sujeira fora, porque aquela sujeira estava escondendo a dracma que ela tinha perdido, estava no meio da sujeira. Então limpar o que não servirá. O que é que não te serve? O que é que não te serviu em 2025 que você está arrastando e levando para 2026? O que é? É uma amizade que não te serviu? Só você que era amigo e a pessoa não era teu amigo? Então isso não te serve. Quando você é amigo e a outra pessoa não é teu amigo. Te usa como objeto, por exemplo. Então, outra coisa muito importante aqui daquilo que estamos falando é fazer uma limpeza. Tanto de forma física, tirando tudo que não serve mais, como também aquilo que está misturado às tuas emoções. Se não te serve, não tem que estar contigo ali. Limpar, tirar aquilo que te fez mal no ano de 2025. Quero mandar um abraço para o meu amigo, meu irmão em Cristo, Dinho Conceição, ali de Balneário Pissarras. Deus abençoe, querido, abençoe tua família e abençoe teus projetos para 2025, que está chegando aí. Né? Então, nessa lista de limpar o que não servirá, primeira coisa, doar. Doar o que pode ser útil para outras pessoas, que para você já cumpriu o teu propósito. Você tem alguma coisa na tua vida que já cumpriu o teu propósito, mas que serve para alguém? Faça essa doação. Resolver o que está emprestado. Você emprestou alguma coisa para alguém e esse alguém não te devolveu e você precisa reaver isso aí? Então, você precisa resolver. E também devolver aquilo que alguém te emprestou. Alguém te emprestou e você esqueceu de devolver? Não esqueça. Eu lembro que eu emprestei livros a pessoas que até hoje pessoas não me devolveram. E eu emprestei um livro na época de seminário. Há um irmão que hoje ele é... Não vou citar nomes, né? Não o que ele é, o que ele faz. Emprestei um livro e o livro, meu nome dentro do livro.
E certa vez eu perguntei para ele, você tem um livro meu? E ele falou assim, não tem, homem de Deus. Falei, aí passou. E eu encontrei ele depois, aquele livro assim, eu falei, rapaz, esse livro aí é meu. Ele, não é. Aí eu falei, ó. E eu tinha uma marca, DCP, Dimas Carlos Pimentel. Aí eu falei, poxa, legal, mas posso ver? Fui lá no último final, na contracapa final, e abri, estava no cantinho assim, DCP. Aí eu falei para ele, sabe o que significa DCP? E ele falou, DCP? Eu falei, é Dimas Carlos Pimentel. Aí eu abri a Bíblia que estava comigo, e tinha um livro comigo, no mesmo lugar, estava escrito DCP na minha Bíblia e também no meu livro. Mostrei a ele. Aí ele ficou sem graça. Isso 15 anos depois. Sabe? Devolver o que está emprestado, que você usa, mas que não é seu. Isso pode estar causando problema de prosperidade na tua vida. Outro ponto, desfazer o que não tem mais utilidade. Não fique preso a coisas que não têm mais utilidade na tua vida. Desfaça. Você tem que desfazer isso aí. Se não tem mais utilidade na tua vida, por que você está guardando aquilo? Por que você está retendo aquilo ali? E dando continuidade a esse desfazer, você precisa consertar o que pode ser restaurado também na tua vida. Tem coisas que você é dependente e é útil na tua vida, mas que precisa ser restaurado. É igual o prato em que você come. Acabou de comer, você precisa lavar ele e guardar, porque você vai utilizar ele novamente. Você vai guardar ele sujo? Aquela sujeira vai criar germes, bactérias que vai destruir a tua vida. Vai tornar você uma pessoa doente. Então você precisa consertar o que pode ser restaurado. Então essa limpar, né, também é uma higiene emocional. Primeiramente é a higiene espiritual, depois emocional e depois material. Ou seja, você vai abrir mão de mágoas e lembranças ruins, mas acima de tudo, uma libertação espiritual. Ou seja, faça a limpeza em sua casa e em sua vida. Como o texto que nós lemos aqui, falando dessa limpeza, né? Então, faça isso. Faça a limpeza, igual aquela mulher que limpou a casa, estava varrendo a casa, limpando a casa, para achar a dracma que ela perdeu. Amém? O outro ponto aqui, que eu quero falar depois da limpeza, é concluir. O que significa concluir? É concluir o que precisa ser resolvido. Estamos na última segunda-feira do ano de 2024. O que ainda precisa ser resolvido? Em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, diz o seguinte: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrarás de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então aqui eu preciso pensar o que já começamos e precisa ser concluído. Precisa ser concluído. Você precisa pensar o que já começou e o que precisa ser concluído. Deixar as coisas pela metade ou sem resolver é como ter um rastro de problemas ao nosso redor. Então nós devemos concluir e resolver o seguinte: primeiro, resolver votos ou promessas que você fez para Deus que não cumpriu. E lembre-se, a palavra diz assim: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Quem diz é o próprio Deus. Você chega-se a Ele e Ele chegará a você. Tem pessoas que fazem votos para Deus e não cumprem, e espera que Deus cumpra as promessas dele na vida. Então, fazer votos, a Bíblia diz assim, é melhor que não faça do que fazer e não cumprir. Outra situação que devemos concluir é o perdão. Perdoar aquele que nos ofendeu. Tem pessoas que estão vivendo a vida toda sem perdoar pessoas que ofendeu ele.
sem avaliar as circunstâncias que levaram aquela pessoa a te ofender. Quais foram as circunstâncias que levaram aquela pessoa a te ofender? Às vezes aquela pessoa estava fazendo uma avaliação errada de você, porque você estava dando subsídios para aquela pessoa avaliar você de uma maneira errada. E na maioria das vezes é assim. As pessoas que nos ofendem é porque nós demos subsídios para ela nos avaliar de uma maneira errada. Por isso que devemos perdoar. Devemos concluir, resolver compromissos assumidos. Tem pessoas que assumem compromissos e não cumprem esses compromissos. Não são fiéis aos compromissos assumidos com Deus, com seu cônjuge e sua família. E depois, como é que as bênçãos chegarão a você? Então, os compromissos assumidos precisam ser levados a sério. E em cima desse compromisso vem a restituição do que não é justo. Tem pessoas que buscam prosperidades ilícitas e não restitui aquilo que ele pegou injustamente do próximo, de outra pessoa, do patrão, seja de quem for, de um amigo, e não restitui. Jesus, no texto que nós lemos aqui, ele disse: antes de ir ao altar, precisamos refletir sobre o que precisamos acertar com as pessoas, como também calcular antes de iniciar um projeto. Então você tem que voltar, deixar a tua oferta no altar, voltar, se reconciliar com teu irmão e então voltando faz a tua oferta. Tem gente que entrega o dízimo, entrega a oferta, mas não entrega o coração, porque o coração está precisando perdoar alguém. Isso é um empecilho para algumas coisas. Então conclua o que você começou. Então, em cima disso tudo que nós falamos, prepare a sua agenda para começar um ano novo. Lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, fazer um balanço da vida é muito importante. Não somente no fim do ano, mas constantemente para refletir sobre o que precisa melhorar. Então esse exercício, avaliar, listar, limpar e concluir, ajuda muito a viver um tempo diferente e mais produtivo em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, meu irmão, que Deus te abençoe. Derrame bênção sobre a tua vida e se prepare para um ano novo. Se prepare para um novo na tua vida. Está chegando. Que Deus te abençoe e te guarde. E entre de mãos dadas com o Senhor. Amém? Deus abençoe. Graça e paz.